isso. Antes de a gente começar as 7 trombetas, então. Mas gostaria... Não, vamos fazer Enquanto a gente fazer a revisão, a gente abre para perguntas e comentários, em vez de começar assim. Vou começar resumindo. Tempão atrás te mandei esse PDF aqui, mas são os capítulos 1 a 11 apenas. O que eu só quero fazer é de nós listarmos novamente as coisas que a gente vai encontrando nos capítulos. Por exemplo, falamos, que esse bloco de 1 a 3, ele é diferente do resto. Então, gostaria que nós olhássemos aqui dentro e pensássemos o que a gente encontra aqui nesses 3 capítulos. Podemos fazer uma lista mesmo. Jesus. Temos uma visão sobre Jesus. Espera aí, deixa eu só escrever. Na verdade, nós concluímos que o livro todo é sobre Jesus, que a revelação, o livro em si, a parte mais importante para a gente, não é que ele é o guia para o futuro, necessariamente, mas ele explica o que Jesus fez e o que ele está fazendo e o que ele fará. Então, esse livro é mais sobre Jesus do que qualquer outra coisa. Desculpa, o que mais? Alguém falou alguma coisa? Vamos colocar 7 lâmpadas, que também reflete as 7 cartas que a gente tem nos capítulos 2 e 3. 7 lâmpadas, a gente viu uma visão com Jesus, aquele que cuida das lâmpadas, aquele que cuida das igrejas, que conhece as igrejas, que limpa as igrejas, que fortalece as igrejas, que disciplina as igrejas, que está presente entre as igrejas, um Jesus presente, um Jesus cuidador. E aí ele também tem que falar algumas coisas, Então nós temos 7 cartas no início, falando para as igrejas algumas coisas. No geral, as 7 cartas, a mensagem delas é para eles acordarem. O resumo geral, as 7 cartas é: igreja, temos algumas coisas que não estão em ordem. Das 7 igrejas, 5 estavam em situações problemáticas. Elas precisavam acordar. Então, o livro todo é a carta para as igrejas. Mas a carta, então, toda, geral, ela começa com coisas bem específicas para cada uma das igrejas. Mas o livro como um todo é uma carta. Então, as cartas não se resumem apenas nessas 7 que a gente encontra aqui. A carta toda de Apocalipse é uma carta. Só que ele começa com: vamos fazer 7 distinções aqui para as igrejas. Mas, no geral, a mensagem para elas é: vocês precisam acordar. Tem algumas coisas sérias acontecendo no meio de vocês que precisam mudar. Não pode ficar assim. Que mais que a gente tem? Temas, talvez, que a gente encontra nos primeiros 3 capítulos. Temos Jesus, a visão sobre ele, as 7 lâmpadas. Que tal temas que a gente encontra? Você vencer, Nas 7 cartas a gente vê bastante essa palavra de conquistar. Uma palavra de guerra. E nas cartas nós não sabemos totalmente qual que é o significado disso. Mas cada igreja é chamada para conquistar, para continuar lutando. E definimos essa batalha como a batalha para tornar a verdade conhecida, de falar o Evangelho. E essa vai ser a ideia no resto do livro, de luta, de a gente tornar a verdade conhecida no mundo. Temos vários desafios para realizar isso. Uma coisa forte também é a vinda de Jesus, a vinda de Jesus. Falamos bastante também sobre essa palavra vinda. Nas cartas, Jesus fala várias vezes que eu virei para vocês, eu visitarei. São visitas ou vindas condicionais, parece que pontuais, que Jesus faz para cada geração da igreja, não sei, ou situação que a igreja enfrenta. Então, Jesus é capaz de vir visitar uma igreja. Também falamos de vinda em termos do Filho do Homem.
dessa vinda que aconteceu na cruz, que é uma marca das duas eras, a chegada de Jesus, o nascimento, ele morrendo, ressuscitando, mudou. Temos uma nova era por causa da vinda do Filho do Homem. E também a vinda no sentido de que ele virá novamente para completar. Então tem vários sentidos essa palavra vinda em João. Inclusive, que não é vir, é ir, né? Notei também que a palavra vir é a palavra ir, em grego, é a mesma palavra, e algumas vezes isso fica confuso. No texto de hoje à noite, de João 14, tem bastante essa palavra, e ela complica algumas coisas. Vinda. Temos mais algum tema nesses capítulos que vocês acharam interessantes, que vale a pena a gente ressaltar? Aqui no 1 também, no 5 ali também, né? Libertação, né? Somos libertos, né? Temos uma descrição de Jesus formar um reino dos sacerdotes, ele liberta a gente dos pecados, e a consequência da nossa libertação é que somos um reino sacerdotal. Ele fala que quem obedecer vai ser feliz. Quem obedecer as palavras do Espírito ser bem-aventurado. Sim, só escrever isso daqui. A libertação, temos um reino sacerdotal. No início da carta, Metia está falando da promessa de quem guardar, quem obedecer, quem seguir essas instruções, será abençoado. Isso também foi o Criador, né? Jesus como Criador. Nossa, estou perdendo espaço aqui, tanta coisa. Então, Jesus, ele é igual ao Criador. Tem muitos lugares em Apocalipse onde Jesus, mais claro do que os evangelhos, ele é descrito como Deus, igual a Deus. Tem um lugar que Deus tem, ele criou todas as coisas. Então sim, nós temos todos esses temas nos primeiros 3. Cabe mais um? Sim? É o tema da perseguição, do martírio, para quem quiser compartilhar a mensagem. Vamos colocar isso como debaixo do tema de conquistar das igrejas, o que eles vão enfrentar, né? Para poder falar e compartilhar, é bem possível que isso envolva a sua morte, a morte da sua vida, a sua própria vontade. Vou colocar morte aqui, porque o Cordeiro, ele é o exemplo de como é que a igreja conquista. Esse abençoado ali, né? Tem a ver com receber a coroa, o galardão também, né? Podemos adicionar esse tema também, né? Que se nós conquistamos, nós vamos herdar, nós temos a herança, a promessa de participaremos no jardim celestial, a promessa de reinar com Cristo, a promessa de ter vida, o que mais que temos nas promessas ali? Não está me vendo à mente. E todos esses, eles são imediatos, né? A gente vê bem fácil que eles são coisas para aquelas 7 igrejas, naquele contexto, para aquele momento. Dá para ver como seria importante para eles essas promessas. Quando fala do anjo ali da igreja, está falando do pastor, do líder da igreja? Pode ser um anjo celestial, um anjo que representa a igreja no céu, ou também pode ser o líder da igreja, é um mensageiro de Deus. Então, ele não é um ser celestial, ele seria um porta-voz. Então, pode ser escrito para os 7 pastores ou os 7 líderes. Que a palavra anjo, ela não define muito bem. Então, a mensagem dos primeiros 3 capítulos, eu acho sempre importante a gente relembrar, porque ela norteia um pouco. Porque o livro vai ficar uma bagunça daqui para frente, de bestas, de dragões, de mulheres grávidas, e escorpiões e demônios saindo de abismos, e um monte de coisas loucas.
Então é importante nortear e lembrar, isso aqui é uma carta sendo escrita para 7 igrejas. Todos os capítulos fazem parte das cartas. E a mensagem dentro desses primeiros 3 capítulos é o que está sendo reforçado no resto do livro. Né? Continuem firme, vocês vão ter que entrar numa luta. Agora vocês vão saber quem que é o seu inimigo, como é que essa luta vai ser lutada, né? Você tem que saber que você tem a vitória. Temos garantido o final dessa luta já para você. Tem essas promessas que Deus está perto de você, Ele está andando no seu meio, Ele conhece as suas dificuldades específicas e Ele sabe te dar exatamente o que você precisa, então tem bastante disso. E o desafio é de nós termos isso em mente. Nós temos várias coisas que acontecem nos capítulos 4 a 22, ou 4 a 11, que são repetidas temas dos primeiros 3 capítulos. Então, vimos aí 4 e 5. Eu sei que coloquei essa linha azul, mas 4 e 5 é a visão do trono, né? Lá nós temos o cordeiro. Nossa, vai ficar bagunçado aqui, mas reflete a vida, né? A vida é assim, bagunçada. Não acontece dentro das linhas que a gente tem feito. Então, tem que ter uma psicóloga para analisar esse seu contexto de bagunça. Isso. Ainda bem que não tem. Meus desenhos refletem o conflito interno que eu estou sofrendo. Tá. Então, a cena do trono, nós temos um cordeiro, nós temos um livro que parece que representa o direito de governar a terra, alguma coisa parecida assim. O cordeiro conquistou, ele toma posse. Este é o momento da ressurreição de Jesus, ela corresponde ao momento que Jesus ressuscitou, e ela explica um pouco melhor o que aconteceu depois que ele foi embora. Que às vezes parece que fica um buraco, né? Jesus, ele morreu por nós, nos salvou dos nossos pecados, e aí ele sumiu. Parece que essa é a impressão que a gente tem nos evangelhos, um pouco. E Apocalipse, ele preenche esse buraco, digamos. Ele subiu, recebeu todo aquele reconhecimento da maioria da criação de Deus, está sendo louvado e serve agora como exemplo. E agora ele está numa posição de autoridade, do lado direito do Pai, ou do Criador, daquele que está sentado no trono, e está exercendo o seu governo, o seu reino. Fala da luta, né, da igreja. Pois é, ele conquistou. Então esse é um dos temas que percorre o livro. O cordeiro conquistou. A forma que ele conquistou foi através de morte. Jesus não chegou e usou uma espada contra os romanos. Ele chegou e se submeteu à vontade do Pai, e com isso conquistou os romanos. Foi a morte dele. E a gente vê no capítulos 4 e 5 que está enfatizado isso, que ele está lá morto. Ele está lá morto. Fica falando isso, né? O cordeiro morto. As pessoas mortas são as pessoas vitoriosas, porque elas permaneceram fiel à vontade de Deus, mesmo com a ameaça de morte. Então, sim, esse é um tema que vai governar o livro. Agora, seguindo essa visão distinta de Jesus, seguindo a próxima visão, toda vez que o João fala, e aí eu vi, é uma visão distinta do que veio antes. E a próxima coisa que ele vê, então, depois do trono, indo lá e o livro com os 7 selos, ele abrindo os 7 selos, que é o capítulo 6. Está ficando bem bagunçado. Como é que eu faço aqui para... Posso fazer assim? Algumas pessoas vão ficar loucas comigo, mas tudo bem. Então nós temos os 7 selos. Os 7 selos começam no capítulo 6 e terminam esse bloco de 8, 1 a 5. Então, aqui eu vou fazer uma linha reta. Então, aqui dentro nós temos o primeiro selo até o 7º, né?
Agora, nós vimos que ele tem um padrão que ele segue, de 1 a 7, que vai ser bem parecido com as trombetas, que os primeiros 4 parece que são um conjunto, os primeiros 4 selos. Nós vimos que eles são os cavaleiros, ou os cavalos. Esses são os 4 juízos de Deus sobre a terra. Falamos que essa descrição dos 7 selos, eles descrevem o período de tempo depois que Jesus ressuscitou. Ele foi lá, pegou o livro, ou tomou posse, a autoridade, naquilo simbolizando que ele tomou o direito de governar. E os 7 selos são ele agora pronunciando o seu julgamento sobre a terra, até o fim. E no 6º selo, os líderes das nações estão assim: nossa, não aguento mais. Quem que pode ficar de pé perante o Cordeiro de Deus? Então estamos chegando no final, o dia da ira dele, o dia de julgamento. Então o 7º selo, ele representa o final da história. Então tem 1 a 4, que são os cavalos, os juízos. Aí nós temos 2 coisas meio distintas, no 5º e no 6º selo. Que é seguido por uma visão, né, de duas visões. Eu sei que vai parecer que é redundante, até meio chato, mas tenha certeza que isso é bom, a gente sempre lembrar de tudo que a gente já fez. Então nós temos os 4 cavalos. Quem lembra do que era o 5º selo? Eu lembro do 4. O 5º é o pessoal no altar, os mártires lá. Isso, e eles estão lá, mas até quando que a gente vai ficar assim, né? Então eu só coloquei a palavra até, para me lembrar. Nossa, ficou ruim esse até. Nós temos os 4 cavalos, que descreve o período de tempo que a gente vive, esses 2000 anos de tempo, Deus soltando os seus juízos sobre a terra. E nessa outra visão é uma pergunta, né? E os de Deus durante esse tempo? E nós temos uma resposta interessante da parte de Deus para eles. Não terminou ainda, basicamente, né? O pessoal falando, mas até quando que a gente vai ter que aguentar? E às vezes é o nosso sentimento aqui na terra. Até quando que a gente tem que aguentar a vida aqui na terra? A resposta de Deus é: bom, eu tenho uma missão para vocês completarem e não está completa. Basicamente esta é a resposta de Deus. Por isso vocês ainda estão aqui. O 6º selo. Qual foi o 6º selo? Ainda não. Quase. O 6º selo é o sinal que o final está chegando. Teve alguns terremotos, relâmpagos, trovões, e os reis da terra falam: não. Eles preferem morrer do que encarar Deus. As montanhas e as pedras, por favor, caem sobre nós. E aí que nós temos a visão do povo de Deus. Antes de selar, antes de completar o tempo, Deus dá uma visão, e essa visão explica um pouquinho por trás do que está acontecendo. Sim, Deus soltou os seus 4 juízos sobre a terra, mas Ele selou, protegeu aqueles que são seus. Não de proteção física, né, necessariamente, mas proteção de ser enganado, proteção de não aguentar firme, proteção de a consequência daqueles juízos, que é de endurecer o coração, de aquilo não acontecer com eles. E eles são redimidos. E apesar de que a metade da visão é numerado, né, aquele número 144.000, ela corresponde a todo o povo de Deus. Todos são selados e protegidos. É um número simbólico, que corresponde à segunda parte da visão, que é uma multidão, né, sem número. Eles estão descrevendo o mesmo grupo de ângulos diferentes. Alguma pergunta sobre isso? Sobre esse 6º selo, né, dessa proteção, nós podemos dizer que seria você morrer por Cristo
Me parece até que é meio que nem o cordeiro morto, né, de pé. Ele parece que não faz sentido, porque são aqueles que são selados, que são testemunhas de Jesus, que são perseguidos e mortos pela sua fé. Parece que o selo não é proteção física, mas é a garantia de que você vai dar aquela testemunha, que talvez vai causar a sua morte. Então, o fato que você foi fiel e até morreu pela fé, comprova que você foi um dos selados. Não sei se isso faz sentido, mas é meio contraditório, né, este conceito. Que é bem semelhante ao cordeiro. Então, até agora, é meio estranho, mas tudo isso é uma descrição do período de tempo depois da ressurreição de Cristo e até ele voltar. E qual que é o propósito disso, né? Só queria tirar uma ou duas conclusões. Que parece que nada mudou antes e depois da cruz. Ainda temos guerra, ainda está uma bagunça, ainda tem impérios reinando sobre a terra, guerreando para controlar, né, as coisas. Qual que é a mudança que Apocalipse descreve, então? Então, eu acho que uma coisa que ele fornece com esses juízos para os cristãos, que, claro, uma das perguntas deles mas, ele ressuscitou e está reinando, mas e nós aqui sofrendo, né, sendo perseguido pelo Império Romano, a gente não pode nem comer direito, alguns de nós estamos morrendo, como assim que ele está reinando? Então, parte dessa declaração de Jesus falando, não, eu que estou soltando os cavalos, é eu que estou soltando as fomes, os terremotos, é eu que estou por trás dos desastres, é eu que estou por trás do Império Romano, aquela bagunça interna do Império Romano, de um cara assassinando o outro no primeiro século. Jesus confirmando de que o poder e domínio humano, ele é muito transitório. E cada vez que tem essas mudanças, são para os cristãos fortes evidências de que ninguém controla o mundo. Então, a derrota de um império, toda vez que isso acontece, é uma lembrança para os cristãos de que Deus está em controle de todas as coisas. E que essas mudanças, por incrível que pareça, são governadas pelo Cordeiro, cujo objetivo é de se tornar conhecido. Então, em todas essas circunstâncias, a ideia de que o Cordeiro está governando os eventos para ele ser reconhecido. E a gente vê o que aconteceu em 300 anos no primeiro século. O império que adorava o seu Deus, o seu rei como Deus, em 300 anos, eles estavam impondo a lei que todos tinham que adorar Jesus. Depois de um tempo, se converteu o Império Romano, no 4º século, mais ou menos. Foi uma coisa absurda você imaginar isso. Um império que estava perseguindo os cristãos no primeiro século, massacrando eles, 300 anos depois, foram conquistados pelo Evangelho. E foi durante esse período que a Bíblia foi mais copiada e escrita. A maioria dos nossos manuscritos vieram desse tempo onde o cristianismo se tornou a fé do império da época, e ela foi copiada. É nessa época que os manuscritos ficam lindos e bonitos. Tem manuscritos com tinta de ouro, com uma letra magnífica, elas ficaram institucionalizadas. Muitos do que a gente tem no 4º, 5º século, né, preservadas, bonitinhas para a gente. Igrejas foram construídas durante esse tempo. Um momento muito interessante na história. Enfim, essas mudanças, esse caos, Apocalipse quer dizer, é o Cordeiro demonstrando que o homem não governa sobre o mundo, governa. É Deus que governa. Então, o caos, ele não é símbolo que Deus não está em controle. De acordo com o Apocalipse, é um sinal constante de que o Cordeiro está governando. E ele está alinhando as coisas para que pessoas tenham oportunidades de falar o Evangelho. E hoje em dia, por incrível que pareça, nós temos a oportunidade de entrar em tantos países que antes eram fechados para o Evangelho. O Cordeiro continua fornecendo oportunidades para as suas testemunhas, acertei? Compartilharem a verdade no Oriente Médio, na Ásia, no Norte, em lugares muito distantes.
apesar de todo esse caos que a gente vive hoje, é assim que o Cordeiro está governando e reinando. Mas também me parece que não é só para a gente poder testemunhar, mas para que cada pessoa tenha chance de se arrepender também, né? Porque na hora que balança as estruturas, as pessoas conseguem focar melhor o todo, né? E enxergar Deus. Até fala no final do capítulo 9, né? Que apesar de toda a desgraça, os caras que sobreviveram ainda não se arrependeram, né? E ele menciona todos os pecados, assim. Pois não é. é simplesmente um castigo, é uma chance de arrependimento que Deus está dando para as pessoas. Né? Está chacoalhando o mundo e com isso as pessoas têm a oportunidade de reavaliar onde eles estão. E na sequência agora do livro nós temos um outro 7, que são as 7 trombetas. E as 7 trombetas, ela vai seguir bem parecidamente com os 7 selos. É o que nós vamos ver hoje. As primeiras 6 trombetas. Começando no capítulo 8 até o 10. Teremos a mesma sequência, de 1 a 7, com... Nossa, o que eu fiz aqui? Com os primeiros 4, tipo um conjunto. Você vai ver que existe esse 1 a 4, depois 5 e 6, aí uma pausa para uma visão, e o 7º. É outra dica para mim, que eu acho que nós estamos falando de coisas que estão descrevendo o mesmo período de tempo. Nós temos uma simetria. 1 a 4, aí 5 e 6, um parêntese com uma visão para descrever, para dar para preencher assim um pouquinho, e aí termina. E quero que você veja que a sétima trombeta, ela é também o final de todas as coisas. Abre lá em capítulo 11 e 15. A sétima trombeta, ela é o final, semelhante ao 7º selo. 11 e 15 diz o seguinte: o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todo o sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram, chegou a tua ira, o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, profetas, teus santos, que temem o teu nome, tantos pequenos, grandes, a destruir os que destroem a terra. Chegou a hora, né? Então a sétima trombeta, eu acho que ela descreve o final. Então, de 1 a 7, semelhante aos selos, o que nós vamos ler são uma descrição desse período de tempo depois da ressurreição até a chegada de Cristo, só que de outra perspectiva do que as dos juízos. A diferença é que os juízos estão descrevendo Deus tomando posse novamente, lidando com os impérios. Agora, as trombetas, me parece que tem mais a ver com Deus julgando os ímpios, porque eles estão perseguindo os fiéis. Então, selo seria uma mensagem mais para os cristãos e as trombetas mais para os não cristãos? Acho que o juízo está todo mundo dentro da terra, né? E Deus está julgando a terra e tomando posse e providenciando oportunidades para a fé. Enquanto as trombetas parece que é uma reação de Deus contra a perseguição contra os cristãos, especificamente. Então, nós vamos ver Deus julgando os ímpios pela sua desobediência, em formas bem específicas que são parecidas com o Êxodo. Eu achei que nos selos ele ia mais em cima dos homens em geral e nas trombetas no ambiente, assim, destruiu mais a terra mesmo. Claro que o homem sofre, né? Porque a gente está mais na questão que um pegava as pessoas na guerra, fome e tal, e o outro pegava o planeta mesmo, terremoto, incêndio, um monte de coisa. Sim. Parece que tem coisas mais naturais, né? Eu te dei uma leitura das pragas do Egito, porque o que acontece nas trombetas são chamadas pragas aqui.
E pragas corresponde com o que aconteceu no Egito. São parecidos, não são idênticos, né? E as pragas sobre a terra dos egípcios tinha a ver com a distinção entre Deus julgando os egípcios, enquanto os israelitas eram protegidos. E cada julgamento te correspondia a um deus do egípcio. Então, é um pronunciamento sobre essa idolatria do mundo. Ok. Então vamos para o texto. O texto de capítulo 8, versículo 6. Eu acho que eu vou pular esse daqui. Tá bom. Capítulo 8, a partir do versículo 6. Se vocês tiveram a oportunidade de ler essa semana, ou sim, não, eu encorajo bastante vocês a lerem, mesmo o que a gente já fez. Eu sempre coloco lá, leia 1 a 11, porque a gente tem tanta coisa, a gente vai esquecendo, e é bom você organizar a sua cabeça e sempre lembrar da sequência. Jesus, 7 cartas, cena do trono, 7 selos, e agora estamos nas 7 trombetas. Vai ajudar bastante, porque vai começar a encher de detalhe e vai ficar uma bagunça. Então, você ficar lendo repetidamente ajuda bastante a você organizar os pensamentos. Então, encorajo você sempre voltar e reler esses trechos. Então, eu não terminei o meu texto, por isso que eu não mandei esse texto aqui para vocês, tá? Mas eu mandarei logo. Tenho as referências nos rodapés. Primeira coisa, nas trombetas, só queria apontar um pouquinho do macro. O fato dos primeiros 4 serem uma coisa junta. Perceba no versículo 13 que depois do 4º anjo, então, versículo 13, eu estou falando esse aqui, né, aqui embaixo. Depois que o 4º anjo soprou a trombeta, o versículo 13 fala: enquanto eu olhava, eu ouvi uma águia que voava pelo meio do céu. Como assim, né? João viu tanta coisa louca e agora ele está vendo uma águia voando, que dizia em alta voz: ai, 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 basicamente. Mas ele fala: vai vir mais 3 ais sobre vocês. Depois dos primeiros 4, nós temos essa pausa aqui na visão e uma águia voando. Se fosse um vídeo, eu acho que teria uma musiquinha diferente aqui. Os primeiros 4 trombetas teriam um som no fundo, aí mudaria a trilha sonora e teria essa águia voando com esse pequeno interlúdio e falando que vai ter mais 3. E nós temos um negócio de 3. O julgamento dos primeiros 4 é 1/3. E aí chega isso aqui e a águia fala: vai ter mais 3. Então nós temos uma divisão aqui de 4 e aí mais 3. Então nós temos 4 e são separados no início. Então nós vamos ler essas 4 trombetas juntas. Eu acho que essa é a intenção, de nós lermos eles juntos, não totalmente separados, que nem fizemos com os 4 cavalos. Tá bom? Então vamos ler eles. Versículo 6. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Eu passei esses trechos de momentos parecidos no Êxodo, de coisas assim, né? Como os outros selos, também acho que nós não estamos falando aqui de literalmente fogo e granizo misturado com sangue sendo lançados na terra. Seria estranho. Não é impossível, mas seria meio estranho esse sangue celestial descendo do céu, né, vindo. Mas se não for então granizo e fogo misturado com sangue, o que ele está descrevendo? Ou qual seria uma alternativa? Vai, confiamos em você. Uma chuva de estrelas.
Seguindo, né, o padrão que pelo menos eu tenho proposto, eu estou tentando seguir a lógica, né? Se eu não tenho levado literalmente os outros, eu não vou mudar, a não ser que eu tenha uma razão bem forte a ter que mudar. O rodapézinho ali, vamos ver aqui qual que eu coloquei que eu estou esquecendo. A primeira coisa é esse negócio de 1/3. Os juízos a gente viu dos cavalos, parece que veio de Ezequiel e Zacarias, e esse negócio de 1/3 é uma coisa também que a gente encontra. Então, queria que vocês vissem lá Ezequiel 5. Não será idêntico, mas só essa noção de Deus julgar com a noção de 1/3. Esse trecho especificamente de Ezequiel é muito estranho. Tem muita coisa assim que eu não recomendo ninguém a fazer no livro de Ezequiel, que Deus fala para os seus profetas fazerem, mas vocês estão lá, todo mundo no Ezequiel 5? Tá, vou só resumir o início. Ele fala para Ezequiel fazer a barba de um certo jeito, cortar o cabelo e fazer de 1/3, 1/3, 1/3. Eu estou mais interessado quando ele explica por que ele está fazendo isso. Então, começando no versículo 8 do 5. É o que Deus quer falar com esse corte do cabelo de Ezequiel. Por isso, diz o soberano Senhor: eu estou contra você, Jerusalém, e lhe infligirei castigo à vista das nações. Então esse será o castigo que Deus dará. Por causa de todos os seus ídolos detestáveis, farei com você o que nunca fiz e jamais voltarei a fazer. Essa expressão, muitas vezes na Bíblia, ela é meio que uma expressão, é uma gíria de Deus fazendo. O que eu vou fazer agora é uma loucura. Eu não quero fazer, mas eu vou fazer. Mais ou menos essa ideia com essa expressão. Por isso, entre vocês sucederá que os pais comerão os seus próprios filhos e os filhos comerão os seus pais. Falando de conflito interno, conflito em família, isso aqui é o auge disso, né? É uma coisa brigar, mas é outra quando vocês estão... E não é figurativo, né? Porque eles comeram mesmo. Foi exatamente isso que aconteceu. Castigarei você e dispersarei aos ventos os seus sobreviventes. Por isso, juro pela minha vida, palavra do Senhor, que por ter contaminado meu santuário com suas imagens detestáveis e com suas práticas repugnantes, eu retirarei a minha bênção. Não olharei com piedade para você e não a pouparei. 1/3 do seu povo morrerá de peste ou perecerá de fome dentro dos seus muros. 1/3 cairá a espada fora da cidade e 1/3 dispersarei aos ventos e perseguirei com a espada em punho. É um dos lugares que essa noção de 1/3 aparece. Ela também está em Deuteronômio, coisas parecidas. Quando o povo desobedece, Deus castiga, e ele usa essa questão de 1/3 para dizer que vai ter uma variedade de julgamentos. Você não vai escapar. Você escapou de uma, você vai entrar em outra. Escapou das duas, você vai entrar na terceira. É mais ou menos essa ideia. Então, acho parecido. Deus manda um julgamento, só que nem os outros lugares em Apocalipse, ele está pegando trechos e ideias de vários lugares, né? Então, esse negócio de granizo, fogo misturado com sangue, foram lançados sobre a terra, ele é bem parecido com a praga do Egito, que Deus lançou sobre um dos deuses do Egito. Foi queimado 1/3, só que aqui no Egito não foi queimado 1/3 só, é aqui que ele fala de terços, né? Então, 1/3 para mim representa Deus está por trás do julgamento, não é uma coisa fora de controle. Tudo que está acontecendo, Deus está por cima, né? Então, é limitado o julgamento de Deus. Agora, o fato que ele é parecido às pragas do Egito, me parece que é um julgamento sobre essas coisas que são idolatradas na terra. Não é em si um julgamento sobre a natureza, mas é um julgamento sobre as coisas que as pessoas dependem, que elas adoram.
O julgamento sobre as coisas naturais em Egito era isso. O grande rio Nilo, aquele primeiro tornar o Nilo em sangue, era porque o grande orgulho do Egito era que eles tinham acesso a uma fonte de água natural. E eles se achavam, e muitas vezes Deus zomba deles desse jeito. Você que é o grande monstro do Nilo, eu vou te mostrar, né? Então não é por acaso que Deus faz coisa com água no Egito, e no final ele acaba afogando o povo egito em água. É uma declaração muito forte. Aquilo que você depende, do que você acha que você é dono, eu vou usar isso contra você. Então acho que esses julgamentos, baseado no Êxodo, ele representa isso, Deus julgando os recursos que os homens têm para demonstrar que eles não são donos sobre aquilo. Então pode ser uma nação que se acha economicamente forte, Deus pode julgar aquela economia e mostrar que não, você não é quem você pensa que é, você não governa sobre sua própria vida, você não determina o seu próprio sucesso com seu esforço, sua sabedoria, você que está se achando. Então é um tipo de julgamento que eu acho que é desse nível, essas trombetas que a gente vai ver. E esses números, um terço, representa que Deus limita o tipo de julgamento, não é total. Quero ler o terceiro e o segunda e terceira trombeta junta. O segundo anjo tocou a trombeta e aí um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Novamente um terço aparece. Transformou-se em sangue, morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. Vou ler o terceiro anjo. O terceiro anjo tocou, caiu do céu uma grande estrela. Então primeiro caiu uma montanha, agora está caindo uma estrela, queimando como uma tocha, também com fogo, né? E sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas. O nome da estrela era Absinto. Muito obrigado, João, sempre quis saber os nomes das estrelas. Tornou-se amargo 1/3 das águas e muitos morreram pelo... não sei o que está ali. Deve ser inspirado por Deus. Um aço das águas que se tornaram amargas. Ou provavelmente 1/3, ou não? Relação das águas. Pelo quê? Relação das águas. Ação? É mesmo? Nossa, tá bom. Enfim, nós temos duas coisas bem parecidas. Dois objetos grandes de fogo que caem sobre a terra e afeta as águas de alguma forma, né? Deixa eu tirar uma dúvida aqui. No versículo, quando cai, ele destrói as criaturas do mar, né? Sim. Sim, né? Aqui no... Ai é mais para frente, no versículo 13. Não, é que tem um que ele fala, no versículo 9, não causam dano à erva da terra. Mas na verdade ele fala para não causar. Isso aí nos selos, né? Nos selos Deus fala para os 4 anjos: vocês não podem causar dano, a não ser que o primeiro selo os meus primeiro. Essa é uma parte de deixar, eu acho que as visões são distintas, né? Isso que é importante. A gente misturar os dois fica uma bagunça horrível, já está difícil, mas as duas visões são distintas, os 7 selos e as 7 trombetas. Então a gente deixa cada um na sua visão. Então dentro dos 7 selos nós temos uma descrição e as trombetas têm uma outra descrição. Nós não vamos somar as duas partes juntas. Você estava com a mão aí? 7 fatos. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva, nem a qualquer planta ou árvore. A quinta trombeta, é isso mesmo.
Na quinta trombeta aqui. Ah, tá. Você está falando aqui dentro, as trombetas. Tá. Aí eu fiz confusão, porque o que eu tinha entendido quando eu comecei a ler era aquilo que ela falou, que eu achei interessante, que foi só sobre o ser humano não foi tocado aqui. E de repente ele fala para não matar, né? Aqui. Não, mas aí a gente chega lá então. Sim, chegaremos lá. Tá. É porque aí Estava com a mão aí, Bepa. Obrigada. É o seguinte, a gente pode fazer assim, tipo um resumão desses, como sendo hoje a própria ciência já, né, nos dando a condição de que o planeta vai passar por catástrofes naturais uma em cima da outra. Né? Então, basicamente, a gente pode fazer essa colocação sobre essas catástrofes. Né? E também um outro ponto que eu queria que você comentasse, a gente poderia também fazer uma correlação desse terço, também como Satanás, na rebelião, ele também tirou um terço, né, dos anjos com ele também. Será que dá para fazer um paralelo? Ou não tem? Eu acho que o número dá, que um terço você vê que não é a totalidade, é uma coisa que combina com outras partes, né? É bem simétrico, não é necessariamente, literalmente um terço, mas é um grupo pequeno que ele afetou. Mas a sua primeira coisa que você falou sobre o que a gente pode concluir, né, sobre essa descrição de o quanto que a gente leva dessa visão sobre o planeta. E eu acho que é uma boa pergunta, porque lendo ele assim, a gente pega, nossa, parece que vai cair algo no mar, vai cair uma estrela. Qualquer uma dessas coisas seria o fim do planeta, literalmente. Então eu acho que a ideia é que nem as outras imagens de o céu escurecendo, a lua se tornando em sangue, como aquelas outras não foram descrições literais, mas foram descrições de coisas políticas. É uma descrição de Deus falando que você não imaginava possível em termos de um império ou um reino. Eu estou declarando que vai acontecer. E vai ser que nem o sol parando de brilhar. Eu acho que é bem parecido com... Parecido não, é a mesma coisa aqui das trombetas. Inclusive quero ler uma coisa sobre a montanha caindo no mar, ou caindo uma montanha em chamas. É uma descrição no passado da queda de Babilônia. Que não acho que é aleatório. Aqui nós temos uma descrição da queda de um império, eu acho, bem parecido. Então, primeira trombeta, nós temos julgamentos sobre os recursos naturais, talvez que as pessoas adoram e dependem e se acham donos, né? Que nenhum país acha que os recursos que eles têm na terra são deles. É isso que me torna mais forte, porque eu tenho mais. E Deus, se Ele quiser, Ele pode julgar aquilo. Ele pode te retirar esses recursos teus, como água, né? E esse aqui, essas duas descrições, montanha em chamas e uma grande estrela, eu acho que os dois estão descrevendo uma queda, só que nós vamos ver uma coisa mais política e econômica, e a segunda talvez seja a força por trás dela. Então, a primeira, uma grande monte em chamas foi lançado ao mar. Jeremias 51. Jeremias 51. É muito interessante esses símbolos que são usados, porque elas vão nos lembrar de símbolos do passado. Então, o que eu acho que está sendo descrito aqui, esse grande monte em chamas caindo, é Deus pronunciando julgamento sobre impérios, especificamente esse império que domina a terra toda. Às vezes Deus cansa com a nação que domina o mundo inteiro, que domina a economia do mundo, que domina com força militar sobre o mundo inteiro. Às vezes Ele cansa da arrogância, do orgulho daquele país, e aí Ele fala: chega! Eu gostei de usar você por um tempo, mas agora deu, porque você está se achando. E como todo império que tem surgido, Deus aí fala: ok, agora eu vou usar outro. Eu gosto do jeito que Deus fala com as nações.
porque ele fala com eles como se fossem nada. Deus não está discutindo com ninguém. Ele chega e fala, sabe, você está se achando o dono da terra, mas você é tipo um martelo na minha mão, sabia? Você é nada. Então, Jeremias 51, começando no versículo 20. E com Jeremias, o povo estava debaixo de julgamento, mas mesmo assim, através de Jeremias, Deus já fala, antecipando que o Império Babilônio ia ser derrotado. Então ele já começa a falar como que ele vai derrotar a Babilônia, mesmo no período que a Babilônia estava totalmente governando sobre o povo de Israel. Então mesmo assim, Deus fala assim, a Babilônia, versículo 20. Babilônia, você é o meu martelo, você é minha arma de guerra, tá? Para de se achar. Com você eu despedaço nações, e com você eu destruo reinos. Com você despedaço cavalo e cavaleiro. Com você despedaço carro de guerra e cocheiro. Não sei o que é isso. Cocheiro. Legal. Com você despedaço homem e mulher. Com você despedaço velho e jovem. Com você despedaço rapaz e moça. Com você despedaço pastor e rebanho. Com você despedaço lavrador e bois. Com você despedaço governadores e oficiais. Ou seja, eu uso você na minha mão, Babilônia, para fazer o que eu quero. E o fato que você tem vitória sobre as nações é porque eu estou usando você como um martelo, tá? Você não está fazendo o que você quer, está fazendo o que eu quero com você. Mas, 24, retribuirei a Babilônia e todos os que vivem na Babilônia toda a maldade que fizeram em Sião diante dos olhos de vocês. Ou seja, eu usei vocês, babilônios, mas aí vocês foram além, exageraram, e agora depois que eu terminar de usar você, eu vou retribuir. Versículo 25, estou contra você, ó sua montanha destruidora, você que destrói a terra inteira. Então a descrição de Babilônia como uma montanha enorme, ela tem precedência nos profetas. Também tem em Daniel, uma montanha enorme, descrevendo o império ruim, como também o império eventualmente de Deus. Estenderei minha mão contra você e a farei rolar dos penhascos, e farei de você uma montanha calcinada. Nenhuma pedra sua será cortada para servir de pedra angular, nem para um alicerce, pois você estará arruinada para sempre, declara o Senhor. Então essa noção de uma montanha que vai ser destruída, ela tem um pouco disso, tem mais um pouco para frente aí, que ela vai ser jogada no mar. Bem parecido, bem igual. Então eu acho que aqui, em Apocalipse, essa segunda trombeta é Deus julgando uma cidade, julgando a cidade por trás de todas as cidades, julgando o sistema. E Deus já deixando claro, não tem nenhum sistema político ou econômico que vai dominar o mundo, a não ser que eu queira que ela faça isso. Valmir. Especificamente a questão da trombeta em si, é que na leitura que você estava fazendo de Jeremias, o próximo versículo fala toquem as trombetas entre as nações. Versículo 27. Sim. Então a trombeta ela era um sinal de convocação para a guerra. Exatamente, era sinal de que ou Deus está julgando, preparando o julgamento agora, ou você prepare e se alinhe-se para a guerra, mas são declarações divinas, né? Vinda do céu. Eu estou pronunciando o final de um certo império. Eu estou pronunciando. A trombeta em si, né, é uma convocação para uma. Sim, coisas boas e coisas ruins, é uma convocação. Preste atenção, né? É uma coisa assim. Então ela tem precedência. Ela não é necessariamente uma trombeta. Mas teve eventos no passado, né? A primeira vez que a gente vê trombetas assim com guerra é Jericó. Só que nós temos trombetas, né, sendo anunciadas, e é o anúncio dessa primeira vitória do povo de Israel entrando na terra prometida, conquistando os inimigos. Ela foi anunciada através de trombetas. Então eu acho que coisas parecidas aqui, temas parecidos em Apocalipse. Deus anunciando a vitória sua. Não é por acaso que chega o final das trombetas e é o anúncio da vitória de Deus sobre as nações, né? Então acho que nós temos aqui uma declaração forte, que Deus está tocando a sua trombeta sobre os sistemas
econômicos e políticos no mundo, nenhum vai permanecer em pé. Pode ser que no momento parece que nunca vai ser derrubado, mas Deus fala que não. Eu vou jogar isso aqui no chão. E toda vez que cai, é uma lembrança do Cordeiro. Dimas, eu vi agora aqui, no 27, que ele falou de tocar as trombetas, e no finalzinho, no meu, fala assim, ordenai contra ela, chefes, fazei subir cavalos como gafanhotos. Também cita o gafanhoto como em Apocalipse. Sim. Tem alguma coisa a ver? É o mesmo símbolo, que é uma mudança de império. O gafanhoto seria uma multidão de coisas. O gafanhoto eram os medos que estavam invadindo Babilônia, que ninguém antecipou. E Deus falando, você sabe o quê? Eu vou usar alguém aí. Eu vou chamar alguém, cansei de usar você. Então são essas mudanças que acontecem. Fala aqui, 24, coloquei que uma armadilha e foste presa ao Babilônia, mas tu não percebeste. Qual que é esse? Esse é o... Não. Esse é 23. Não percebeste. Mas aqui é interessante, não fala nada de trombeta, nem fala de montanha, nem monte, nem nada. E aí fala das embarcações, né, coisas no mar, e isso aí é o centro do comércio. Quando Deus derruba, muitas formas que ele derruba através do comércio, vai ser derrubado. Só vai ficar chocado. Nossa, o que aconteceu com aquele país, né, que governava? Então era um simbolismo da força econômica que eles vão perder. Quando o terceiro anjo toca a trombeta e vê uma coisa parecida, só que não uma montanha, essa descrição de uma estrela que cai do céu, ela é bem parecida, né? Esse negócio de uma estrela caindo e uma montanha caindo. Então, qual é? Qual é essa? Que os dois caem e os dois parece que afetam um pouquinho das águas, né? Só que a descrição dessa estrela caindo, ela é um pouquinho mais intensa. Primeiro é o fato que ela é uma estrela. As estrelas nos profetas, quando elas caem, muitas vezes elas representam ou pessoas específicas ou um tipo de anjo, um ser. Ela não representa necessariamente uma nação. Então me parece que nós temos na segunda trombeta Deus declarando a queda de um sistema, Deus julgamento sobre sistemas humanos, e aí nós temos uma queda talvez do poder por trás disso. Talvez isso corresponde à queda em Apocalipse 12 do inimigo, não sei. Mas fala assim, uma grande estrela queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e fontes das águas. O nome da estrela era Absinto. Não me pergunte sobre o nome da estrela, porque eu não sei muito o que dizer sobre absinto. Por que é absinto? Por que a gente tem um nome? Mas isso me parece uma coisa mais pessoal. É uma pessoa. É isso que eu tiro disso. O nome da estrela, a estrela tendo um nome. Sim, significa amargo. Mas o fato de ser um nome e tudo, eu acho que talvez se refere a uma entidade sendo julgada. Eu não sei porquê, mas quando eu li, eu pensei no Êxodo, que a água fica amarga, quando Moisés vai para a Ele fica amargo quando? a água, quando eles tiram água no deserto, faz ponche amarga. Sim. Não, mas ela era amarga, ele bateu e ela ficou boa. Ficou doce. Ela ficou doce. Mas as águas ficam amargas no Egito nas pragas. Ficou sangue, elas ficaram venenadas, as águas. As pessoas morreram, animais morreram por tomar. Mas essa noção de águas venenadas, águas nojentas, tem precedência com o Êxodo, tem um histórico. Mas então essa estrela me parece que é uma entidade, não um sistema político, mas talvez a entidade por trás, a força por trás
Até porque a figura é muito estranha, porque como que uma estrela vai separar um terço das fontes, por exemplo? Não é que nem um mar, assim, que é uma coisa grande, está tudo espalhado pelo planeta. Sim. Então acho que a ideia é que nós temos um julgamento de Deus sobre os recursos dos países, dos homens, um julgamento sobre o sistema político e econômico da terra, que ela não vai aguentar. Deus está julgando ela. Não adianta você colocar esperança no sistema político e econômico de hoje, de ontem, de amanhã. A gente não vai se virar. É Deus que vai determinar qual império que Ele quer que surja. É Ele que vai decidir caminhos, né, sistemas novos. E Ele está julgando também por trás o inimigo, que eu acho que está por trás desses sistemas, dessas ideias. Eu acho que esse julgamento que corresponde ao julgamento de Satanás. Se não for ele, é um grande amigo dele. Em termos do cara que estava por trás do engano do mundo, eu acho que ele tem muitas correspondências aqui, sendo lançado para a terra e meio que afetando os habitantes que agora moram na terra. Esse negócio faz sentido porque todas as figuras do trono têm um rio de água viva, né, tal. E aqui eles estão tomando uma água que não é viva, uma água morta, que não vão morrer por causa disso. Sim, e reivindicando novamente para os cristãos, né? O império agora romano, nossa, está terrível mesmo. César se achando Deus, dificuldade de você agora sendo um cristão, mas as trombetas, Deus está reinando sobre isso. O Cordeiro está reinando e Ele vai julgar essa nação. Talvez vai demorar um pouquinho mais do que você gostaria que demorasse, mas Ele vai julgar esse sistema opressivo, econômico e político, e Ele tem julgado o grande inimigo por trás de tudo isso. No diz que absinto é a bebida mais misteriosa do mundo e Peraí, quem que disse isso? e que ela é mais misteriosa e que todo mundo tem medo dela. Aquele alcoólico Por dela, causa suga dos legal. efeitos que ela causa. Mas aqui ele fala que sugere a contaminação por radioatividade na água. Nesse comentário meu, ele sugere que pode ser isso. Contaminação por radioatividade às águas encarnadas. Eu também pensei no absinto Então, mas no geral esses quatro aí, a quarta trombeta, sendo o sol escurecendo aqui, essa escuridão, todas elas são muito parecidas com as pragas de Deus sobre o mundo. As coisas que as pessoas dependem, as coisas que as pessoas sobre as quais elas se acham, né, importantes, Deus julga o sistema político, como também as forças por trás de tudo isso, e o resultado é a escuridão na quarta trombeta. A última trombeta soa e tem um resultado de causar um tipo de falta de conhecimento, uma escuridão. Não me parece que é uma coisa literal aqui, né? Que está meio um terço escuro. Não é que um dia as águas vão ficar amargas e todo mundo vai morrer, um terço vai morrer porque eles estão bebendo águas amargas, e não é porque uma montanha vai cair do céu, ou uma estrela, ou um meteoro, ou um cometa, e não é porque aí vamos ficar morando na escuridão, precisamos de lanterna. Nós estamos falando de Deus julgando sistemas que a gente confia, essa confusão, essa falta de estabilidade mundial, Deus coordenando essas coisas por trás, e elas são uma forma de julgamento de Deus sobre as pessoas na terra. Não só fisicamente, mas o efeito disso nas nossas emoções e os nossos pensamentos. Leia. Eu achei aqui em Isaías 14, versículo 12, ele se referindo ao diabo como uma estrela que caiu do céu. Como você caiu dos céus com a estrela da manhã, de malvado. Sim. Referindo a você. Então, assim, estrela também, chamando Lúcifer de estrela, né? O nome Estrela da Manhã é Lúcifer. É a mesma palavra ali. E a gente viu Isaías, a gente viu Ezequiel, descrições, né, de Deus julgando impérios e reis, uma pessoa específica, né, que Deus achou muito arrogante. Eu acho que é o mesmo sentido aqui, é uma entidade aqui, essa estrela caindo do céu é uma entidade. Se não for um rei específico, eu prefiro achar que é a pessoa por trás desses reinados, esse absinto. E ele tem o efeito de envenenar as pessoas, contaminar elas. Mas, desculpa, ficou meio confuso para mim. Você acha que não pode ser um momento que Satanás
Não acho que ele estava falando de um momento específico, né? Que nem os cavalos. É uma declaração sobre este momento vai ser assim. Eu declaro julgamento sobre os sistemas desse mundo. Nenhum deles vai permanecer. Então não é por acaso que a gente vive hoje com um império que vem e vai, sobe e desce. Nenhum permaneceu. Oi? Se a gente for ver, nenhum permaneceu. Eles reinaram, dominaram durante um período, foram derrotados. E assim eu acho que é assim. Eu acho que Apocalipse quer que a gente enxergue que eu não como coisas apenas sociais. Não são apenas coisas aleatórias que acontecem. Que Apocalipse quer que a gente veja, e Daniel também, é que essas coisas são dirigidas por Deus. E Deus falando para a Babilônia, cara, você acha que você surgiu do nada porque você é forte e poderoso? Egito, você acha que você tem o rio Nilo porque você é bonitão? Não. Você é um monstro no meu mar. E quando eu cansar de usar você, eu uso outra pessoa. Eu tenho autoridade de fazer isso. Então agora, no reino do Cordeiro, ele faz essas mesmas coisas, só que de acordo com os seus propósitos, né? De que é tornar conhecido o Cordeiro, a sua autoridade e o seu trabalho e o seu povo. Então agora, o jeito que Deus governa tem agora o foco desses povos sofrendo, essas pequenas igrejas espalhadas pelo mundo. Então, assim, só para eu me situar, pelo que você está falando, eu estou entendendo o seguinte: essas mensagens do Apocalipse não é o futuro, é o que João viu a nossa agora. Aconteceu com o Império Romano, aconteceu com o Império, eu lembrei da Alemanha, né, dominando sobre os judeus, aí ela foi derrotada. Então, são vários momentos, é uma profecia para várias situações, tá certo pensar assim? Sim, é sobre o reino de Jesus, é sobre a pessoa dele. E sim, eventualmente a gente chega no final. Ela descreve o que está acontecendo, como é que ele está reinando, e descreve que vai ter uma finalidade. E que todas essas quedas, elas estão apontando para um dia, Deus agora chega. Da mesma forma que teve uma sequência de eventos até chegar a Jesus, e Deus falou, agora acabou, né, essa hora. Agora nós temos uma mudança distinta. E Deus usou Israel especificamente num período de tempo, e Deus falou, agora cumpriu este propósito, e agora o mundo precisa conhecer a verdade. E quando terminar este período de tempo, aí completará, né, o mistério. Porque é o contrário do que a senhora está falando, que toda a transitoriedade, todos os impérios, né, que aconteceram na época antiga, depois na época de Cristo. Eu acredito que agora também a gente está vendo, mas o Trump, o Temer, não sei o quê, o Putin, não sei o quê, tudo isso está incluído nessas. Mas só que quando Jesus chegar, o reinado de Jesus não vai ter fim. Quando ele botar o termo em tudo isso, né, todos os impérios humanos, aí ele vai ser o rei e o reinado dele não vai ter fim, em contraste com todos os outros impérios que caíram, né? O império de Jesus não vai ter. Mas eu acho que parte do Apocalipse é falar que, surpreendentemente, o Filho do Homem chegou no seu lugar. E através da testemunha fiel da igreja, ele governa, né? E através da sua vida e a sua perseguição, ele está demonstrando o seu reino como um cordeiro morto, uma forma muito inesperada, né? E é assim que ele está subjugando as nações. Todas elas serão sujeitos à verdade. Então ele está providenciando formas e maneiras, oportunidades deste evangelho entrar em sociedades diferentes, culturas diferentes, etnias diferentes. E é uma coisa meio chata a gente anunciar isso, né? E proclamar e entrar. Que direito nós temos de entrar numa cultura diferente e falar que o seu jeito de fazer está errado, você está adorando um Deus que não existe. Que direito temos isso, a não ser que Jesus tem esse direito e passa esse direito a nós. Nós não temos, mas Jesus tem como Criador. Então a sequência de eventos eu acho que é essa visão global da chegada do Evangelho no mundo, da verdade. E Deus pronunciando julgamento sobre os inimigos que não querem que isso aconteça. Você ia falar? Eu agora fiquei também pensando na visão da estátua de Daniel, né, com relação aos pés, que ali é barro e ferro. O Império Romano, com
né? Ele passou, mas a influência, vamos dizer, a influência greco-romana está no nosso meio. Então, nós estamos sob essa influência, né, dessas culturas ali que está intrínseca no nosso meio. Então, daí nós não podemos descartar, não sei se estou errado nesse sentido, nesse pensamento de falar do Império Romano, no estudo do Apocalipse aqui também, né? Talvez a gente deixa o negócio da Roma para quando a gente chega na Babilônia, porque não, vamos falar um pouco agora. Quem gosta de história, tem um livro bem interessante escrito em Paul Kennedy, que é A Ascensão e Queda das Grandes Potências. Ele faz um levantamento de toda a história da humanidade. O que contribuiu para uma nação se tornar uma potência e o que contribuiu para ela cair. Existe, em todos os casos, existem similaridades. Começa com o desenvolvimento econômico, depois a militarização para manter o desenvolvimento econômico, isso gera assim um extremo orgulho, um ego enorme, e na sequência, como os recursos são desviados da economia para o militar, que não geram uma retroalimentação da economia, essas nações caem. Então, mas ele faz isso bem didático, bem interessante. Só para dar uma... É que eu estou formando na minha cabeça agora o que eu quero falar aqui, mas a gente fala de Roma, Babilônia, impérios, e quando Daniel dá aquela visão da estátua e também das bestas, são 4, uma sequência de 4 para até a chegada do reino do Filho do Homem, e correspondem aos impérios que foram seguindo um por um antes da chegada de Jesus, né, na cruz. Aí na época que ele chegou, quem estava aqui era a Roma, quem estava em controle. Mas você vai perceber que no Novo Testamento e em Apocalipse específico, Roma é nunca mencionada. Roma não é assim identificada. O César fala de vez em quando, mas Roma sim, Império Romano, não é grande coisa para eles. Quem aparece bastante é Babilônia. Aparece bastante em Apocalipse. Por que Roma não é mencionada? Por que Babilônia é mencionada? Porque no passado, os profetas usaram para descrever cidades ou impérios pagãos no geral, tudo que estava por trás dela era Babilônia. Então, a queda de Babilônia no passado, a Babilônia estava aqui em número 1, né, quando os profetas começam a escrever. Eles que trouxeram o início do exílio. Quando o Império Babilônio foi derrotado, essa destruição ficou tão marcante na cabeça dos profetas que ela se tornou paradigmático para todas as derrotas dos inimigos de Deus. Deu para me seguir por enquanto? Então, quando os profetas falam de um futuro derrota, eles usam termos parecidos com Babilônia, só que agora é Babilônia. Quem está por trás agora do povo de Deus é Babilônia. Então, todos os inimigos que a igreja foi enfrentando, ou o povo de Deus enfrentando para frente, foram considerados Babilônia. É a Babilônia, é a Babilônia. E a grande virada no livro de Apocalipse é que a grande cidade onde Jesus foi crucificado é chamada de... A gente pensa que é Jerusalém, né? Mas de acordo com o Apocalipse é Babilônia, a grande cidade de Deus, que em Apocalipse também é uma grande prostituta. Então Apocalipse fala que por trás de todos os impérios, ou cidades em oposição a Deus, ele chama de Babilônia, ou uma prostituta, ou seja, tinha uma entidade por trás de todos esses inimigos de Deus. Eu acho que parte da declaração da trombeta, da terceira trombeta e da segunda, é que Deus estava julgando essa grande montanha. Ela está sendo julgada.
destruída. A sua queda é inevitável agora e ela é revelada em cada vez mais que o Evangelho avança e chega em lugares que ela não era conhecida antes. A influência da prostituta e o poder dela não é o suficiente para segurar o Evangelho e o reino de Cristo no mundo. Então, quando a gente fala de Império Romano e de Babilônia, nós estamos falando disso, das forças por trás do avanço do Evangelho e do conhecimento de Deus no mundo. E Babilônia se tornou paradigmático para todas. E Roma, sim, era uma manifestação de Babilônia. E outros impérios que surgiram depois da Roma são outras coisas parecidas. E hoje em dia, talvez nós temos um sistema que a gente acha que nunca vai mudar. E no passado, muitos acharam que tudo que a Roma trouxe, a água, educação, uma estrutura que teve muitos avanços tecnológicos, com a queda daquele império, eles voltaram e ficaram um tempão na escuridão, digamos, né? Muito parecido, Deus fala que isso pode acontecer de novo. Esse sistema que a gente tem, eu posso mudar ela, se eu quiser. Se eu cansar seu sistema econômico, se eu derrubar o sistema econômico, Deus falando, né? Vai causar um caos. Ele fala para o povo dele, não confiem nessas coisas, porque esse sistema foi julgado. E que nem a Babilônia que caiu no passado e todos os inimigos caíram, eles nunca vão dominar a terra toda. Então, a Babilônia, ela é derrotada. Então, a descrição dos barcos que a gente viu, né, é o que no final, em Apocalipse 18, é o que as nações ficam falando, nossa, mas a prostituta tinha tantos barcos no mar e agora estão todos destruídos, né? É o sistema político de nações que parecem que nunca vão embora, mas que depois de um tempo elas são derrotadas. Deus fala de Babilônia no capítulo 18. Pois os pecados de Babilônia acumularam-se até o céu, e aí Deus cansou, ou lembrou dos seus crimes. Então ele retribuiu a mesma moeda. Então ele fala para retribuir a mesma moeda. E é por isso que num dia só, o juízo de Deus vem sobre eles, e as nações ficam até amedrontadas, porque eles participavam na troca, no comércio dela. Então ela é um sistema que está sendo julgado. Olha, eu acho que com o tempo não vai dar para nós. Eu tinha pensado em fazer as 6 trombetas, né? A 5ª e a 6ª trombeta, eu acho melhor não tocarmos no assunto. Mas deixo só colocar o seguinte aí na sua cabeça. Esse julgamento de Deus, eu acho que tem mais precedência nos profetas de Deus falar sobre a condição moral do que necessariamente julgamentos físicos sobre a terra. Então, com a desobediência, Deus muitas vezes dá julgamento de doença, de fome, sim, de político, de impérios subindo, sendo destruídos. Mas o pior tipo de julgamento é o que Deus lança nos próximos 2 trombetas, que é o engano na cabeça, o desespero, que a gente vai ver com os demônios aí que vão ser lançados, ou foram lançados. E queria que você visse como Deus fala sobre isso em Deuteronômio 28. Vou encerrar com uma figura muito bonita aqui, vocês vão ficar muito felizes comigo. Vocês vão poder almoçar bem legais com isso aqui. Deuteronômio 28, desculpa. Eu falei 28, né? Tem que ser 28. Eu tinha até lido isso aqui. 28. Tá, é isso mesmo.
Então, os julgamentos, as trombetas, são julgamentos sobre coisas que os homens confiam, e nós vamos ver eventualmente que não é só sobre sistemas, e não é só sobre os políticos e os governos e o império, mas é também sobre os desobedientes. Deus julga eles ao ponto de entregarem eles aos seus próprios desejos. Isso envolve um julgamento assim interno. E isso tem precedência na Bíblia. Deus falando com o seu próprio povo. Julgamento, eu acho terrível. Capítulo 28, então, começando no 25. 28, 25. Deus falando sobre consequências de desobediência. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos seus inimigos. Vocês irão a eles por um caminho e por 7 fugirão. Vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Terrível isso. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. Terrível, né? Os julgamentos de Deus envolvem essa morte física. Mas agora eu acho que pior do que isso é os próximos 2 versículos. O Senhor os castigará com as úlceras do Egito, com tumores, feridas purulentas e sarna, males dos quais vocês não poderão curar-se. É o que a gente vê nas últimas trombetas. Deus colocando sobre a humanidade um julgamento que as pessoas ficam loucas. Ó 28. O Senhor os afligirá com loucura. Desculpa, eu acho isso engraçado. Loucura, vocês vão ficar loucos. Cegueira e confusão mental, tem aqui a minha Demência. A minha tradução. Vocês ficarão tateando no meio-dia, como um cego. Vocês vão ficar loucos, né? É uma entrega, é uma loucura. Então, trombeta sexta e a quinta, elas são essas doenças que Deus lança sobre o mundo, sobre aqueles que estão enganados, aqueles que rejeitam. Eles vão ficar loucos. Uma cegueira, uma loucura divina que vem da parte de Deus. E é disso que o povo de Deus é selado, né? Desses julgamentos que são lançados sobre a terra. Então Deus julga os sistemas políticos, os sistemas opressores políticos, sistemas econômicos, impérios que ele cansa, e o Cordeiro também está governando sobre a saúde mental do mundo inteiro. Ele governa sobre as emoções, os pensamentos, né? Então, quando ele abre o abismo, ele solta aí o engano, a mentira. As pessoas ficam loucas, começam a acreditar em cada coisa absurda. A sociedade fica cada vez mais louca. Pensa nas coisas que estão saindo por aí, né, sobre gênero hoje em dia, pessoas não sabendo, pessoas se identificando como binário ou como um terceiro, sei lá o que eles estão começando a se pensar. Essas coisas não são meio assim, é normal, é evolução humana. Não, são coisas absurdas. Quando a gente perde a definição de gênero, identificação de identidade, né? Essas são coisas que a gente vê, não é só espiritual, não é só isso, né? É Deus deixando as pessoas ficarem meio loucas, birutas, Deus julgando uma sociedade. A gente vê isso em Romanos e vimos isso no passado, os impérios passados, a estrutura da sociedade meio que caindo aos pedaços, e a sociedade não aguenta por muito tempo assim, não vai funcionar por muito tempo, a gente redefinindo as coisas mais básicas dos seres humanos. Mas essa semana aquele físico Stephen Hawking lá falou que para 30 anos não vai ter alimento e para que já procure explorar. Para ele a solução da raça humana é a gente ir pro Marte ou para a Lua, né? Nossa, que legal. Mas cria um pensamento louco, né? O pessoal começa a ficar louco. Não podemos mais viver na Terra, vamos sair daqui. Nossa, gente, vocês estão ficando birutos, né? E o Cordeiro está sobre o trono, o Cordeiro está governando as coisas, e sim, nós temos julgamentos, e ele diz sim que alguns julgamentos, quando algumas coisas acontecem, as pessoas ficam loucas, estão achando que o mundo está acabando, mas Apocalipse reafirma que o Cordeiro está sobre todas as coisas, e nada pode acontecer a não ser que ele esteja governando. Nada pode acontecer que ele não tenha autoridade para acontecer, né? Por incrível e mais louco que apareça, essas coisas não vão nos levar ao caos.
O final de todas as coisas é a manifestação da autoridade dele, oportunidade do Evangelho ser declarado e falado e exposto claramente no mundo, né? Então esse caos se tornará em oportunidades para a gente mostrar a realidade, a verdade. Sei que não deu para a gente terminar num ponto mais positivo. Então, Deuteronômio 28, começo. Isso. Oi? Eu O comecei. comecinho do Deuteronômio 28. Lê as promessas da bênção, né? Se você obedecer. Mas então essas trombetas, elas correspondem a muitas coisas do passado de Deus, julgamentos do passado. E são formas dele exercer o seu domínio. São formas dele mostrar que ele está sobre as coisas. E ele fala para a gente de antemão, para a gente poder entender o que está acontecendo. Para a gente não ficar louco com as coisas que a gente vai ouvindo. Nossa, o mundo está acabando. O mundo está nas mãos de Deus. O mundo está sob o controle do Cordeiro. O mundo não vai acabar. Tá, talvez a gente vai esquentar um pouco a terra, mas a gente não vai se destruir aqui. O Cordeiro ele está sobre as coisas. A gente não precisa ficar louco. Não precisamos deixar o pânico entrar no coração. Nossa, se eu começar agora, se a gente começar, sei lá, a dirigir muitos carros, a gente vai destruir o planeta e vamos todo mundo morrer. Calma. A gente não precisa se preocupar com essas coisas, porque o Cordeiro governa. Ele está com o livro nas suas mãos. Então a ideia é que essas coisas deveriam servir como consolo para o povo, né? Não é para a gente ficar biruto, ficar louco. Oi? Ficar biruta. Eu mudo o gênero das palavras aqui. Então vamos continuar de novo semana que vem nas últimas trombetas. Os 3 ais, fizemos os primeiros 4 só, eu acho. Mas eu já te falei o que nós vamos ver semana que vem, que é Deus lançando as doenças mentais e desespero, o pessoal fica louco, quer morrer e não consegue morrer. É uma descrição do que está por trás disso. E é por isso que as igrejas, nos primeiros 3 capítulos, as igrejas são chamadas a prestar atenção, de acordar, porque tem muita coisa louca acontecendo. E elas precisam prestar atenção para aquele que está cuidando dela, que ele vai preservar ela, vai cuidar dela, vai deixar a lâmpada limpinha, que ela possa brilhar no meio dessa escuridão. Não seja enganada. Tá bom, gente? Foi confuso, mas isso aí é o Apocalipse. Cuidado com a prostituta. Vamos... Sempre é bom. Isso. Vamos orar com isso? Maravilhoso. Senhor, que confuso que é essas coisas. Pedimos que o Senhor ajude a gente, então, a não ficar desesperado com tudo que a gente vai lendo aqui, que nos ajude a chegar até o fim das trombetas, até o fim dos teus julgamentos sobre a terra, de enxergar por que o Senhor julga dessa forma e de encontrar um consolo de alguma forma nessas verdades, de enxergar as formas que a gente tem para tornar conhecida a verdade, das oportunidades que o Senhor nos concede, de a gente enxergar como o Senhor tem nos selado, nos protegido desses julgamentos, de enxergar as oportunidades que a gente tem com as pessoas que o Senhor tem colocado em nossa vida, de enxergar o tempo que a gente tem aqui, um tempo limitado e curto para viver, de nós enxergarmos o privilégio que é de participar de um reino imutável, um reino que é eterno, de enxergar como é vazio e temporário muita coisa que está dentro da nossa vida. Então nos ajude a enxergar melhor a realidade que o Senhor está nos mostrando através do livro de Apocalipse. Amém.